Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quinta-feira, dia 22 de fevereiro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Tá, vinheta! Time, quinta-feira uma grade interessante, temos jogos de Conference, Liga Europa, tem Recopa, o Fluminense vai até o Equador jogar contra a LDU, final de Recopa, tem Copa do Brasil, ou seja, tem coisa boa pra caramba. Se não quiser perder nada, já sabe, fica comigo até o final do vídeo. Se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve no canal. Lembrando, 100 ou mais comentários, amanhã, além do bilhete, eu também deixo um mini bingo ou bingo para vocês, tá legal? Bora lá, primeira análise. Time, bora lá, 13 horas, Al Ittihad versus uma equipe aqui do Uzbequistão, sinceramente, não conheço, tá legal? Mas assim, o Al Ittihad joga em casa e tecnicamente eu acredito que tem uma equipe superior. Primeira partida foi 0-0. O Al Ittihad jogando em casa, eu acredito sim que vença e passe de fase. Então dá pra gente pegar essa vitória seca do Al Ittihad, odd de 1,30 para uma dupla, ou para o Al Ittihad passar de fase. E aí você pega essa odd e complementa num bilhetinho. Fechou? E bora lá, 14h45, jogo de Liga Europa. Freiburg da Alemanha versus Lens da França. Time, a primeira partida na França foi 0-0. Agora o jogo é na Alemanha. Por esse motivo, eu dou um leve favoritismo pro Freiburg, tá bom? Odd de 2,40, 2,30, dupla hipótese Freiburg. Pelo lado do Freiburg, eu também gosto de operar para mercado de finalizações, o grifo. Mercado de finalizações, grifo, eu também gosto aqui, tá bom? Então, dupla hipótese Freiburg, o Freiburg só não pode perder, e mercado de finalizações, grifo, pelo lado do Freiburg também. Fechou? Time, 14h45 ainda na Liga Europa, Toulouse da França versus Benfica de Portugal. Primeiro jogo em Portugal, 2-1 Benfica. Agora o jogo é na França. Juizão apitou, o que o Toulouse vai fazer? Ele precisa pelo menos de um gol. Ele vai pra cima. Quando vai pra cima de duas uma, ou faz ou vai tomar o gol de contra-ataque, até porque a equipe do Benfica tecnicamente é superior, tá legal? Então eu vejo um baita cenário aqui para mais de 1,5 gols, tá legal? Eu tenho o Toulouse em casa, que geralmente faz partidas over goals, e o Benfica fora também vem numa tocada over goals, tá legal? Segundo jogo de mata-mata, o time da casa precisando do resultado, mais de 1,5 gols, odd de 1,26 para colocar naquela duplinha. Fechou? E bora lá, 14h45, jogo de Conference, Bodø Glimt da Noruega versus Ajax da Holanda. Duas equipes que têm característica para gols, tá, time? Se liga aqui comigo, ó. O Bodø Glimt em casa, 4-0, 2-0, 3-2, 1-0 que sai um pouquinho, 2-0. O Ajax fora, 3-2, 4-2, 3-2, 3-2, 3-2. Pancadaria de gols, tá legal? Ambas marcam muito forte também. O que eu vejo aqui com vocês em pré-live, né? Primeiro, tabela de probabilidades. Mais de 1,5 gols, 85%. Mais de 2,5 gols, 70%. Vamos lá. Entrada mais conservadora, sem dúvida alguma, é o mais de 1,5 gols, mas a odd é baixa, 1,15. Dá para complementar um bilhete, tá bom? Se você quiser correr um pouquinho mais de risco para pegar uma odd melhor, aquela entrada da Betano, mais de 2,5 gols ou ambas marcam, eu acho que encaixa bem aqui, tá legal? Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Se acontecer uma coisa ou outra, é green na operação. Fechou? E bora lá, 14h45, mais um jogo de Conference, Ludogorets da Bulgária versus Servette da Suíça. Time, o primeiro jogo foi 0-0, mas sinceramente eu acho difícil a gente ter uma outra partida 0-0 aqui, tá legal? Até porque o Ludo em casa, se liga nisso, 3-1, 1-1, 1-0 saindo um pouquinho, 4-0, 5-0, pancadaria de gols. Servette como visitante, 2-1, 2-0, 3-3, 4-0, 4-0. São dois times extremamente over goals. E eu tenho aqui uma probabilidade para 2 gols de 80%. É o que eu quero trabalhar nessa partida.
É o segundo jogo de mata-mata. Se o primeiro gol sair rápido, o segundo deve vir de forma automática, porque a equipe que sofrer esse gol, ela vai abrir, e quando abre a gente já sabe, né? Vai pra cima, ou empata, ou toma o segundo gol de contra-ataque. Mais de 1,5 gol, odd de 1,32, uma boa odd para uma duplinha, tá bom? Time, 16h45, chegando na Itália, Torino versus Lazio. A Lazio, ela vem na 8ª colocação, o Torino na 10ª posição. Campanhas bem similares, tá bom? Quando a gente olha aqui o histórico do confronto, é um histórico equilibrado. Eu tenho 2 empates, 2 vitórias para Lazio e 1 vitória para o Torino. Então aqui eu vou tentar trabalhar alguma coisa a favor da Lazio. Por quê? O mercado está dando uma odd de 3,40, 3,25 para Lazio. O que eu penso aqui com vocês em pré-live? Talvez num handicap asiático mais um Lazio. O que significa isso? Se a Lazio vencer, dá green. Se a Lazio empatar, também dá green. Se a Lazio perder por 1 gol de diferença, a gente tem um reembolso. A gente só vai tomar o head aqui se o Torino vencer a Lazio por 2 ou mais gols de diferença, tá legal? Handicap asiático mais um Lazio. Pega essa odd e faz uma dupla. Fechou? E bora lá. 17 horas, Liga Europa, Roma da Itália, Feyenoord da Holanda. Primeiro jogo na Holanda, 1-1. Agora o jogo é na Itália. Time, é o seguinte, o jogo na Holanda, a primeira partida, eu dava assim um leve favoritismo pro Feyenoord. Agora o jogo é na Itália, então eu viro a mão. Aqui eu vou dar um leve favoritismo para a equipe da Roma, tá legal? Odd de 2,15, talvez dupla hipótese Roma ou para Roma passar de fase, se classificar. Também gosto de mercado de gols, tá? A equipe da Roma vem numa tocada over gols, tem qualidade ali na frente, né? Dybala, Lukaku. Olha os 5 últimos jogos, 4-2, 4-0, 2-1, 1-1, 2-1. E o Feyenoord, mesmo jogando fora de casa, é uma equipe over gols. Dos 5 últimos jogos, 4 batendo pelo menos mais de 1,5 gol. Tabela de probabilidades, para a gente ver 2 gols aqui, 90%. Para ver 3 gols, 70%. Então gosto aqui também desse mais de 1,5 gol, com odd de 1,29, uma boa odd para um bilhete duplo. Fechou? Time, 17 horas, mais um jogo de Liga Europa. Antes dessa análise, uma coisa rápida. Pô, Marcos, você dá muito mercado de gols em Liga Europa e Conference. Eu, particularmente, nessas competições, eu prefiro operar em mercado de gols, tá, time? Por quê? Não são competições tão valiosas na Europa. A Liga Europa é como se fosse a nossa Sul-Americana e a Conference é um torneio abaixo da Sul-Americana. Aqui na América do Sul a gente nem tem isso, tá legal? Então, eu sempre tento tomar cuidado aqui em mercado de resultados. Por isso que geralmente eu trabalho bastante em mercado de gols nessas competições. Ainda mais segundo jogo de mata-mata, tá legal? Vamos lá. Olympique de Marseille da França versus Shakhtar da Ucrânia. Primeira partida 2-2. Agora o jogo é na França. Vamos lá. Pelo jogo ser na França, eu dou um leve favoritismo para o Olympique de Marseille. Odd de 1,79, 1,73, Olympique de Marseille empate anula, dupla hipótese Olympique ou para o Olympique se classificar, tá bom? E aí é mercado de gols, né, galera? Olha o Marseille em casa, 1-1, 2-2, 1-1, 2-1, 3-0. Shakhtar como visitante, 1-1, 3-1, 5-3, 3-1 e 1-0 saindo um pouquinho. Gosto desse mais de 1,5 gol. Odd de 1,26 para uma duplinha. Fechou? Time, bora lá. 17 horas, Liga Europa, Sparta Praga versus Galatasaray. Primeira partida na Turquia, 3-2 para o Galatasaray. O que o Sparta Praga vai fazer a hora que o juizão apitar? Ele vai para cima. Ele precisa pelo menos de 1 gol aqui para levar a decisão para prorrogação e possíveis penalidades. Então, eu vejo um forte cenário para gols. Até porque o Sparta Praga é uma equipe over gols e o Galatasaray, mesmo fora de casa, produz jogos over gols, tá legal? Então, o que eu trabalho aqui com vocês? Mais de 1,5 gol, odd de 1,24 para aquela duplinha, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,57. Fechado? Time, 17 horas, mais uma partida de Liga Europa, Sporting de Portugal versus Young Boys da Suíça. O Sporting vem muito bem na temporada, tá legal? Vem produzindo jogos com muitos gols e o Young Boys, ele dispensa apresentações, né? Geralmente faz partidas também com muitos gols. Obviamente que o primeiro jogo na Suíça foi 3-1 para o Sporting.
A classificação está muito bem encaminhada. Mercado de resultados em pré-live, eu tô fora. Por quê? Um empate aqui já resolve a vida do Sporting. Ele pode até perder por 1-0, que também está classificado. Mas para mercado de gols, se o Sporting jogar a bola que vem jogando e pegar aqui um Young Boys que precisa tirar uma diferença, novamente eu vejo um jogo para gols, tá? Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos para montar na duplinha. Fechado? E bora lá, 17 horas, jogo de Conference, Frankfurt da Alemanha versus Royal Union da Bélgica. Primeiro jogo na Bélgica, 2-2, agora o jogo é na Alemanha. Time, é o seguinte, novamente eu tenho duas equipes over goals, tá? O Frankfurt em casa vem na tocada over goals, Royal Union jogando como visitante é over goals, tabela de probabilidades pra gente ver 2 gols aqui, 80%. É o segundo jogo de mata-mata, a primeira partida já foi 2-2. O que eu vou trabalhar em pré-live? Mais de 1,5 gol, odd de 1,32 para aquela duplinha. Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,80. Fechou? Time, separei mais uma partida para mercado de gols, às 17 horas pela Conference, Legia versus Molde. Duas equipes que geralmente produzem jogos para mais de 1,5 gol. A primeira partida foi 3-2 pro Molde. Agora o jogo é na casa do Legia. O que ele vai fazer na hora que o juizão apitar? Vocês já sabem, ele vai para cima. Ou vai fazer 1-0 para prorrogação e penalidades, ou vai tomar o gol de contra-ataque, tá bom? Vejo um baita cenário aqui para mais de 1,5 gol, segundo jogo de mata-mata, para a equipe do Legia. Tem que fazer o gol, senão tá fora, tá legal? E aí eu tenho uma odd de 1,26, uma odd interessante aí para uma duplinha e correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem. Odd de 1,67. Fechou? Time, pela Copa do Brasil, eu tenho duas partidas às 20 horas, né? Águia de Marabá versus Curitiba, Cianorte versus Corinthians. Aqui é o seguinte, se der empate, a equipe visitante já se classifica, tá legal? Eu ainda não tenho as odds de mercado aí abertas, mas aqui, sinceramente, eu vejo já a classificação do Curitiba e do Corinthians, tá bom? Não acredito na derrota do Curitiba nem do Corinthians. Talvez dupla hipótese e aí essas equipes maiores já estarão classificadas. Claro, a gente só vai pegar essa dupla hipótese se a gente tiver uma odd ali de 1,70, 1,80 para a equipe maior. Não sei se o Corinthians e o Curitiba estarão com essas odds, tá? Mas se estiverem dupla hipótese e essas equipes já passando de fase, eu vejo aí de forma bem interessante. Fechou? Time, 21h30, final de Recopa, primeira final, né? A segunda vai ser no Maraca, entre LDU do Equador versus Fluminense do Brasil. Velhos conhecidos, isso aqui já foi final de Libertadores e naquela final a equipe da LDU se deu melhor, tá legal? Foi campeã em cima do Fluminense nas penalidades. Dessa vez vai ser diferente. Mas assim, qual que é o problema desse jogo? A altitude, tá, galera? O jogo vai ser em Quito. Quito, 2.800, 2.900 metros do nível do mar. Isso aí vai dar problema físico para a equipe do Fluminense. Não tenha dúvida, vai sofrer lá em cima, tá bom? E aí a LDU pode ser bem beneficiada nesse sentido. Então, eu já vejo aqui uma possível entrada. Como a LDU joga em casa, a gente tem o fator de altitude e a gente tem a LDU com 4,8 média de cantos e o Fluminense uma média de 3, a gente pode pensar sim numa race 3 cantos a favor da LDU, tá legal? Falando um pouquinho de mercado de gols, a LDU em casa geralmente faz jogos over gols. O Fluminense, ele vai sofrer na parte física, mas tecnicamente tem muita qualidade ali na frente, tá bom? Então, mesmo sendo aqui a primeira partida, eu vejo um cenário sim para mais de 1,5 gol. E a gente já tem uma boa odd aqui de 1,40, 1,36 para uma dupla, ou deixa o jogo começar. Essa odd, se o gol não sair, ela vai subir 10, 15 minutos de jogo. Se o gol não sai, a odd já vai estar ali na casa de 1,50, 1,60. Se esse jogo estiver em alta intensidade, ao vivo, você pega esse mais de 1,5 gol com uma odd de 1,60 para cima, tá bom? Eu acho que em pré-live é isso, um jogo muito difícil para o Fluminense, que tem uma boa equipe, mas vai enfrentar a altitude. E aí, em pré-live, eu deixo essa race 3 cantos do LDU com vocês e também um possível mais de 1,5 gol. Fechou?
Time, só para complementar essa grande final, né? Mercado de cartões. O Juizão tem 4,9 de média, cartão amarelo, 0,2 cartão vermelho. A LDU 1,7 e o Fluminense 2,1. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? Bora lá, time. Hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, aquele recado importante. Várias partidas, vários jogos geram muitas oportunidades. Pode ser um bom momento para você fazer parte do nosso grupo VIP. E por quê? Preço popular, apenas R$19,90 por mês, tá legal? Cabe no seu bolso, é um baita custo-benefício, é um grupo VIP completo, bilhetes pré-live com duplas e triplas enviados aí antes das partidas, também tem muita entrada ao vivo e mercado de gols, escanteio é bom pra caramba, finalização, cartão e muito mais. E se você não gostar, fica tranquilo, testa por 7 dias. Não gostou? Pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo na descrição. Clica e vem. Time, o que a gente vai buscar para hoje? Vamos lá. Freiburg versus Lens para o Freiburg se classificar. Precisa passar de fase. Tanto faz como. Tempo normal, prorrogação ou penalidades. Só se classificar. Tá bom? Se der certo, odd de 1,72. Agora bora de bingueta, porque ontem bateu mais de 100 comentários, então bingo na tela. Time, como é que ficou nossa bingueta para hoje? Bingo, mini bingo, arriscadinha? Diminui a stake, é muito mais difícil de bater, tá bom, galera? Troquinho do pão, vamos lá. É bingo para mais de 1,5 gol, tá legal? Mais de 1,5 gol, Toulouse e Benfica. Mais de 1,5 gol, Bodoglin versus Ajax. Mais de 1,5 gol, Roma versus Feyenoord. Mais de 1,5 gol, Olympique de Marseille versus Shakhtar. Mais de 1,5 gol, Sparta Praga Galatasaray. Mais de 1,5 gol, Sporting Young Boys. Mais de 1,5 gol, Frankfurt versus União São Giloase. Mais de 1,5 gol, Legia versus Molde. Se tudo der certo, sair pelo menos 2 golzinhos em cada jogo, odd de 5,58. Sorte pro nosso bingo, sorte pro nosso bilhete, sorte para todos nós. Time, que seja um dia com muitos greens e, claro, eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!